o coração assim ele bate um pouco mais forte, ele fica sensível diante de uma responsabilidade muito grande que cada um de nós temos, nós que nesses últimos dias, no limiar do mundo eterno, a mensagem chegou até o nosso coração. Hoje, no mundo se tem quase, segundo pesquisa, informações, 8 bilhões de pessoas. E essa verdade da igreja remanescente, da igreja 27º dia, chegou até mim, chegou até você, a mim chegou mais de 2 décadas, mas não quer dizer nada com o tempo, não quer dizer nada. Eu sempre digo que se alguém, Deus colocar essa verdade mais ampla diante da pessoa, se a pessoa buscar a Deus, se humilhar, tirar um tempo de qualidade com Deus, pode ter muito mais amor, muito mais poder do que mim ou a cada um que se encontra aqui. A última vez que eu estive aqui, acho que faz quase um mês atrás, eu comentei sobre os 4 elementos que produzem a mornidão. É aonde que cada um de nós temos cada dia se fazer uma reflexão, se espelhar em Cristo Jesus. Também tem ótimos exemplos, o apóstolo Paulo tem outro exemplo também, que há uns 2 anos atrás descobri que teve uma vida imaculável, que foi Enoque. E também Elias também teve. Ah, eu sei que a gente já fez uma oração, mas eu quero uma breve oração fazer novamente, porque, meus queridos, não é brincadeira. Passar uma mensagem para Adventista. Não é sopa, não. Porque todos nós temos o mundo na cabeça, todos nós temos uma vida, todos nós também temos uma intimidade com Deus, uns profundos, intimidade profunda, outros nem tanto, mas cada um de nós que estamos aqui, de você que está aqui, nessa janelinha, nessa live, você quer ter uma intimidade com Deus, com certeza. Você quer ter o poder do amor, que diz Atos 1:8. Mas, infelizmente, eu posso dizer com toda certeza, baseado também na minha vida, que a gente aprende uma rotina, ou tem uma rotina diária, de, digamos assim, até, eu não sei a intimidade que você tem, uma rotina que a gente acostuma nessa rotina, tudo de quase igual, e muitas vezes a gente sabe, a gente entende que tem que se entregar, tem que se esvaziar, tem que tirar tempo para oração, tempo para louvor, tempo para meditação, tempo para estudo profundo, e muitas vezes a gente segue uma rotina e sabe disso e não consegue. Ai, só Deus sabe como é a sua vida, como está a sua vida. Só Deus sabe, e com certeza você sabe também que você deve crescer cada vez mais, poder cada vez maior na oração, na sabedoria, na graça. Ah, um dos 4 elementos da mornidão que está no livro de Testemunhos Seletos, o quarto diz que temos que ter sabedoria e graça para distinguir o pecado em qualquer disfarce. Eu já tive uns 5, 6 livros de grande conflito, até o antimissionário Jorge Coy teve na mão o grande conflito, e eu não, eu tinha uns 5, 6 com grande conflito, emprestei, depois não devolver mais. Mas ontem eu tive até no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, que é o colégio adventista aqui do Itaquara, que está apenas 15 quilômetros aqui de casa. Eu fui lá e adquiri novamente. Esse aqui, confesso, não vou emprestar. Esse vai ser o meu, o grande conflito, capa dura, e R$ 67, né? Preço que é de 3, 4 fios, aí, onde não tinha ele, e eu precisava, e ontem eu meditei no capítulo 30, nosso maior inimigo, ali entre 10 da noite e a meia-noite. É incrível quando a gente tira um tempo assim para analisar a palavra de Deus junto com a profecia, o tempo passa muito rápido. E essa mensagem aqui que eu trouxe, que eu vou trazendo aqui, isso nos faz ah, 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 ter muito mais responsabilidade para com Deus. Ontem eu vi um vídeo do Sérgio Moura, é um ex-juiz,
da Lava Jato, sabe, que foi o juízo uns anos atrás, que julgou o caso do nosso presidente Lula, onde ele citou um texto da Bíblia, onde eu quero começar esse texto, que é Isaías 59, verso 14. Mas antes disso, quero fazer uma breve oração. Papai do céu, lidar com as coisas espirituais, coisas santas, requer muita consagração, requer, Pai, muito esmero, requer, Pai, muita humildade, profunda humildade. Que Isaías 57:15 diz que o Senhor está no alto, santo nos altos céus, cujo nome é santo, mas também está com todo aquele que tem o coração contrito, o coração humilde. Obrigado por saber disso, Pai. Obrigado por estar com aqueles realmente que reconhece, que rebaixa, que se humilha como uma criança. Pai, fala agora, através de mim, através da tua palavra, de profecia, pois pedimos carinhosamente em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, por gentileza, abra sua palavra, se tiver condições aí. Uns estão na cama, às vezes eu estou deitadinho, como aconteceu ontem com uma mensagem do Vanderlei Ricord, não entrei, nem apertei aqui essa mãozinha, porque eu estava deitado ali, o telefone bem baixinho, que minha esposa está do lado, claro, e escutei toda a mensagem dele. Grande missionário, o Jorge Ricoy, na manhã de ontem. Isaías 59, verso 14. Pedi para que Deus me ajudasse aqui também, ficar mais tranquilo. Não ia abrir a câmera, ficar à vontade, mas eu vi abrir a câmera. Parece que aqui falando mais tato a tato com você. Se bem que eu não vejo todos, só vejo aqui, tô vendo a Geni, o Badias, a Maria da Graça, a Marleide, a Rose. Eu sei que o meu afilhado está aqui, o Antenor. Ontem passei na casa dele para ir juntos à cidade, mas ele já estava na cidade. 59:14 diz que foi o que o Sérgio Moro leu ontem, minha mensagem hoje, então é nosso maior inimigo. Foi nosso maior inimigo, esse é o foco. Se a gente tivesse um inimigo que físico, não sei se quem tem, espero que não, e nós soubesse que ele estava atentando nossa vida, nós teríamos uma vigilância redobrada, talvez triplicada. Mas existe esse inimigo, não físico, esse inimigo é espiritual. Por isso que nos quatro elementos, ou seja, os quatro elementos, mas também o conselho da Laodiceia, o terceiro conselho, além do ouro comprado refinado pelo fogo, é fé e amor, além das vestiduras brancas, a vida voluntária de obediência a Cristo, o terceiro é colírio, aquela sabedoria e graça para a gente distinguir o inimigo. Imagine só, meus queridos, em qualquer disfarce, isso requer muita intimidade com Deus. Isso quer esvaziar, isso quer se humilhar. Isso realmente é uma mente assim, voltada para a mente de Deus e pedir que tenhamos cada dia, cada momento, a mente de Cristo, como diz Filipenses 2:5. Então vamos lá, Isaías 59:14, diz assim: pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Diz que a verdade entra, anda tropeçando pelas ruas. A verdade. Antes de ler sobre o grande conflito, nosso maior inimigo, nós sabemos que Jeremias 10:10, que Deus é a verdade. Não vou abrir a Bíblia que já sei de cor de tanto pronunciar. O João 10:10 tem outros textos também que diz que Deus é verdade. Todos sabemos que João 14:6, o próprio Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade, também a vida. 1 João 5:6, ali diz que o Espírito é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Esse é o motivo de comer a palavra de Deus, comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, que se significa, segundo as nações, uma vida de inteira obediência a Cristo. Como diz, segundo Coríntios 10:5, levando cativo cada pensamento à obediência a Cristo. E quinto, o quinto coluna da verdade é Salmo 119, 151, que os mandamentos é a própria verdade.
Agora abriremos a Bíblia, tu abre a minha, em João capítulo 8. Mas antes disso, de João capítulo 8, vamos primeiro abrir um texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Eu até eu tenho um aplicativo no celular da Bíblia Viva, onde sou apaixonado por ele. E só que eu marquei aqui no meu caderno, porque eu estou usando o celular, tem aqui um, não é notebook, um tablet, só que ele está ali, eu vou botar um fundo musical, mas daqui a pouco entra propaganda, então não. 2 Coríntios. Vai. Opa, vamos de volta aqui. Apertei aqui para. Ok. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler o 2, mas o objetivo é o 3. Diz que o apóstolo Paulo dizendo, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Eu quero ver se um texto ler na Bíblia Viva que, sinceramente, eu entendo, compreendo mais. Recomendo que, se você não tem a Bíblia Viva física, baixe a nova Bíblia Viva. Eu recomendo, porque a leitura a gente compreende mais, porque a corrigida, revisada, atualizada são palavras arcaicas, eruditas, que muitas vezes tem que ter um dicionário para a gente entender. A Bíblia Viva, 2 Coríntios 2, mesmo que eu li esse, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, a gente dá para entender, mas tem que ter muita profundidade. A Bíblia Viva diz assim, ó, tenho uma profunda preocupação por vocês, igual àquela que o próprio Deus tem. Olha só, gente, olha só a profundidade da intimidade que o apóstolo Paulo tinha. Claro, ele realmente nasceu de novo naquele encontro. Quer dizer, aquele encontro foi o primeiro passo. Depois eu vou abrir a Bíblia em Romanos 7 para ver essa luta que o apóstolo tinha duas personalidades. Tinha duas. Infelizmente, meus queridos, muito adventista, pelo menos daqui, eu não sei você, eles tocam naquele ponto que o apóstolo Paulo ele sempre dizia em Romanos 7 que o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero isso faço, eles ficam só nisso. Parece, eu tenho a impressão que eles não leram o 8, 9 em diante, que depois daquilo Paulo não se queixou mais, Paulo realmente foi transformado e não passou mais a ter essas possibilidades. Por que não passou? Cara, ele tinha, mas alimentava mais a outra do que a carnal. Então, depois daquilo, ele não teve mais baixo. Romanos 7, duas oportunidades. Depois, ele foi transformado, renovado, que é tanto que Romanos 9 diz que a consciência de Paulo era dirigida pelo Espírito Santo. Há um grande engano nisso, meu querido. Eu digo e repito, muitos devem estar aqui, já vi falar, e essa pessoa repetiu depois de anos. Ah, nós estamos com o apóstolo Paulo lá, o bem que eu não quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ficaram só nisso. Mas não entenderam Romanos 8:1, nenhuma condenação há, por Cristo Jesus. Não compreenderam em Gálatas 2:20 que não sou mais que vivo. O apóstolo Paulo disse isso. Não sou mais eu que vivo, que isso vive em mim. 2 Coríntios, depois de Romanos, 2 Coríntios 3, 5, 17, nova criatura. As coisas antigas já passaram. Então, só repetindo aqui, tenho uma profunda preocupação por vocês, igual àquela que o próprio Deus tem. De coisa mais linda isso. Preocupação de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma moça pura reserva o seu amor para um homem, apenas aquele que será o seu marido. E o objetivo é o 3 que eu vou ler na Bíblia contemporânea que quase tu tem, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido, se a parte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Na Bíblia Viva,
mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada por Satanás no jardim do Éden. Antes de o grande conflito, abrir o grande conflito, já é 5h50. Misericórdia. Esse é o. Eu fico assim alarmado como o horário. O Célio me deu até 6h10, eu queria completar até 6 horas, mas eu não sei. O horário passa muito rápido quando eu estou aqui. O Ulder se conversa demais, né? Mas o último texto da Bíblia no momento que me chamou atenção, sempre me chamou atenção, foi o João capítulo 8 entre tantos e tantos, tantos, né? O João capítulo 8 já começa ali da mulher adúltera, o verso 12, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Aqui, meus queridos, aqui, aqui Jesus é o próprio Deus, se teve que desdobrar diante dos fariseus, diante dessa cúpula que começaram a indagar sobre a sua missão. Mas eu quero me concentrar hoje somente no verso 34 e também o 44. Porque senão, se eu ler o capítulo 8, que seria bom, mas não tem tempo para isso, né? O João 8:34 respondeu-lhe Jesus. Depois de indagar, os fariseus lhe perguntam sobre isso que responderam. No verso 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Um outro momento eu vou estar aqui também para falar sobre vencer o pecado, com uma grande discussão aí de perfeição em Cristo, perfeccionista, mas eu conheço um casal aqui que eu chamo, até inclusive eu mandei um vídeo pro Célio, um pastor aqui do IACS alertou os membros do IACS, são mais de 1.000 membros, com pessoas bem, sim, bem posicionadas, médicos, doutores, engenheiros ali do IACS. O pastor advertiu um mês atrás para não entrar em contato com esse congresso, com essa esse casal que mora aqui apenas 7 quilômetros, eu conheço especialmente, eles são taxados como perfeccionista, conheço eles, mas não é bem assim, estão desvirtuando o sentido que eles querem entender a palavra de Deus sobre perfeição em Cristo, eles acreditam que é perfeccionista deixa Cristo do lado, negativo, muito pelo contrário, não, 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 não. Respondendo de verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se tem uma corrente de pensamento que todo dia nós vamos pecar, isso é errado, meus queridos, é errado. Esse mesmo João 8, o assunto não é esse hoje, no verso 11, né, o Cristo disse para a mulher, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai e não peques mais. É um assunto também super polêmico dentro da igreja, mas uma coisa eu tenho certeza que os eventos finais, onde diz na parte que realmente reforma, no revivamento, que é renascimento espiritual, e na reforma, a primeira coisa que eu falo na reforma ali, fala sobre mudança de ideias, hábitos e práticas. Mas primeiro coisa, mudança de ideias. Como a gente já falou aqui aqui nesse mesmo lugar, que não é novas ideias no sentido de novas doutrinas, não. É uma ampliação das 28 doutrinas que a Igreja Adventista tem. Aí eu quero importar agora para o 44, João 8:44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu quero só frisar aqui na parte do meio do versículo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por isso se perdeu. E 2/3 partes da humanidade irão se perder, segundo Zacarias 13, 8 e 9, porque talvez não quis ver a verdade e não se firmou na verdade. E eu e você, nós que somos adiante do sétimo dia, e também temos cada dia se firmar na verdade.
como eu disse, Jeremias, Deus, João, Cristo, 1 João, Espírito Santo, João 17 é a palavra, Salmo 119, 151 é os 10 mandamentos. E Deus, para sua misericórdia, sua compaixão, nos enviou também esse ministério de White durante 80 e poucos anos para nos ajudar a entender esse grande conflito e nos preparar. Antes do grande conflito, tem aqui na minha frente o DTN 497, diz que Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Tudo que Cristo fez aqui em você está disponível, todo o poder. Agora, precisa ter intimidade. Precisamos, eu sempre digo, não se contentar com a intimidade que temos, sempre querer mais. Você tem audácia de pedir mais e mais? Ou está contente com a intimidade que tem? O maior discurso de Cristo, 51, diz que sempre que os homens preferem seus próprios caminhos, põem-se em conflito com Deus. Eles ou nós não terão lugar no reino do céu. O maior discurso, 51, eu vou ler novamente. Sempre que os homens preferem seus próprios caminhos, põem-se em conflito com Deus, eles não terão lugar no reino dos céus. Grande conflito, no capítulo 30. Nosso maior inimigo, que diz assim que o que provoca a inimizade de Satanás contra a raça humana é o fato de que, por meio de Cristo, somos, eu e você somos, objetos do amor e da misericórdia de Deus. Esse é o fato. Está sem tanto ódio. Ele morou com Deus lá em cima, no céu, e foi banido pelo seu orgulho. E agora o que mais ele tem inimizade é o fato da raça humana e você, por meio de Cristo, somos objeto do amor e misericórdia de Deus, que Cristo veio aqui, ele veio aqui, viveu nossa vida, venceu, nos dizendo, assim como venci, cada um de nós podemos vencer. E a ira dele também é que, além do santuário terrestre que Deus pediu para meu José, o Josemar colocando Romanos, 1 João, obrigado, Josemar. Além do santuário que Deus pediu a Moisés construir aqui para que Deus possa habitar no meio deles, hoje, segundo o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, o santuário é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Por isso que temos que ter zelo no nosso tempo, nosso templo, nosso talento e também nosso tesouro. Deus é o Todo-Poderoso, gente. A gente sabe disso, mas é bom sempre frisar. Se você sai ainda é escuro, se você ir na rua ver as estrelas, aqui no sul hoje vai estar nublado, vai ter um pouco de chuva. Antes estava vendo um chuvisqueiro, a gente vê a estrela. Aonde estão as estrelas no alto? Tanta estrela tem, Deus Todo-Poderoso. E o quanto ele tem que se rebaixar, se diminuir, para poder entrar no nosso corpo, nosso templo, que é de barro. Que Isaías diz que as nações perante Deus são como pozinho na balança. O quanto Deus tem que se diminuir para poder entrar no nosso templo. Por isso que está na Bíblia o exemplo de Daniel e seus companheiros. Por isso que Deus, na sua misericórdia, ele preparou conselho regime alimentar, conselho sobre saúde, ciência bom viver, livre temperança, para que você possa entender que, como diz Romanos 14:17, o reino do céu não é comida e bebida, mas paz e justiça no Espírito Santo. Mas o que é importante da comida e bebida, porque o nosso estômago é um segundo cérebro, se não cuidar lá embaixo, aqui. E esse é o desafio meu, é um desafio para todo adventista do sétimo dia.
não cuidou aqui do estômago, também vai ser negligenciado aqui. O estômago é o segundo cérebro. E eu e você temos um grande desafio pedir sabedoria para Deus. A gente não consegue mudar nada, mas podemos escolher servir a Deus. Isso nós podemos escolher. E com isso, a partir do momento que a gente vai se abrindo o coração, se esvaziando, Deus pode colocar o seu Santo Espírito no nosso corpo, na nossa alma. A mensagem do terceiro anjo, a primeira, já começou em 844, a segunda, que é a Babilônia. A partir do momento que a gente vive a verdade, a gente prega a verdade, cai a Babilônia, cai esse emaranhado de confusão. Agora, a terceira mensagem ainda não começou, porque ela começa se alguém adorar a besta. E o que para mim ainda não. E a terceira mensagem está ligado com a mão ao corpo, a mensagem de saúde tão hoje escondida ainda no meio adventista. Eu digo escondida porque, pelo menos aqui quando é falado só por cima com todo medo, não é o assunto que eu quero hoje falar, mas só para aguçar um pouquinho a sua mente e o seu coração. Satanás se empenha, continuando em conflito, Satanás se empenha para subverter o plano divino para a redenção do ser humano, desfigurando e corrompendo a obra das mãos de Deus, para lançar desonra sobre o Criador. É a graça que Cristo implanta no coração que cria no ser humano a inimizade contra Satanás. Sem essa graça que converte e esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a executar suas ordens. Mas o novo princípio na alma cria um conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita a pessoa a resistir ao tirano e usurpador. Todo aquele que odeia o pecado, em vez de amá-lo, e que resiste os maus desejos que dominam o coração, vencendo-os, evidencia a atuação de um princípio que vem totalmente do céu. Antes de continuar essa leitura, que no tempo falta apenas 8 minutos, aqui eu quero só voltar um pouquinho, gente. Aqui tem uma coisa que é super importante no grande conflito. Além da Bíblia dizer que o inimigo está ao nosso derredor, submeta a Deus o diafragma de vós. Eu vou voltar aqui. Mas um novo princípio na alma cria um conflito e até então haverá paz. O poder que comunica, que Cristo comunica, habilita a pessoa a resistir ao tirano usurpador, todo aquele que odeia o pecado, em vez de amá-lo e que resiste os maus desejos que dominam o coração, vencendo-os, evidencia a atuação de um princípio que vem totalmente do céu, odiar o pecado. O pecado era repugnante para Cristo, ele odiava o pecado. Mas isso porque ele teve uma entrega total a Deus. Ele era totalmente dedicado a Deus, ele era piedoso. Foi a razão das suas orações foi atendidas. Deus ouviu e atendeu, que está escrito em Hebreus, capítulo 5, verso 7. Com lágrimas, oração a Deus, e Deus ouviu suas orações, foi piedoso, diz ali Hebreus 5, 7. Com lágrimas, com lágrimas. O que atraiu o ódio dos ímpios foi a pureza e santidade de Jesus. Sua vida de renúncia e devoção impecável era uma constante repreensão a um povo orgulhoso e sensual. Foi isso que provocou a inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e os anjos caídos se unem aos homens maus. Todas as energias da apostasia conspiraram contra o campeão da verdade, foi Cristo Jesus. E hoje nós temos a responsabilidade de ser um pequenos cristos, de ser um campeão da verdade. E todas as apostasias com certeza vão conspirar contra mim e contra você. E segundo Timóteo 3,12 diz que todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição.
Mas segundo Paulo, apóstolo Paulo foi perseguido, mas Deus protegeu em todos os momentos. A mesma inimizade demonstrada para com o mestre se manifesta também contra seus seguidores. Qualquer pessoa que perceba o caráter abominável do pecado e com a força que vem do alto resista à tentação, certamente despertará a ira de Satanás e de seus súditos. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem harmonizar-se. A vergonha e humilhação provocados pela cruz não acabaram. Todos quantos querem ver piedosamente em Cristo serão perseguidos, agora que eu comentei, segundo Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 12. Eu quero ver a leitura finais, eu abro aqui um livro de sucesso espiritual, não vai ter tempo. Satanás reúne todas as suas forças e lança ao combate todo o seu poder, porque ele não encontra. Ali a pergunta: por que não encontra maior resistência? Aqui é o ápice final desta mensagem, maior inimigo. Satanás reúne todas as suas forças e lança ao combate todo o seu poder, porque ele não encontra maior resistência? É uma pergunta dentro do grande conflito. Meus queridos, isso vale por Deus, sim, vale por cada um de nós. Por que não encontra resistência? Por quê? É porque eles, eu e você, temos tão pouca comunhão verdadeira com Cristo, que estão destituídos de seu espírito. Não sentem a mesma aversão e o mesmo ódio que seu mestre sentia pelo pecado. Não sentem ou não sentimos a mesma aversão e o mesmo ódio que seu mestre Jesus Cristo sentia pelo pecado. Não enfrentam resistindo a ele resolutamente como Cristo fazia. Não percebem a enorme malignidade do pecado, estão cegos tanto a respeito do caráter quanto do poder do príncipe das trevas. Há pouca inimizade contra Satanás e suas obras, porque há muita ignorância a respeito de seu poder e maldade e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas nesse ponto. Não sabe que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que, com planos bem elaborados e movimentos habilidosos executados, está a guerrear contra Cristo e para impedir a salvação das pessoas. Entre os que se dizem cristãos e até mesmo os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não leva em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuos. Negligenciam os muitos avisos contra suas armadilhas e parece ignorar até mesmo que ele exista. Aqui eu termino a minha mensagem. Uma mensagem, meus queridos, que vale para mim, vale para você e vale para cada filho, cada adventista que se encontra aqui neste mundo. Esse inimigo é um poderoso general. Aqui eu li que ele domina a mente de todos os anjos e conduz. Ele é um poderoso general, que ele disse até ministro do evangelho. Raramente é colocado púlpito a sua astúcia, falando do seu poder enganador, sedutor. Há uma coroa a mim para você. E a rotina do dia a dia, poderosa rotina, sem realmente entender, compreender. Patriarcas Profetas. Se não me engano, é página 146 ou 203. 4,5 em cima, 203 embaixo, mas a referência embaixo está mais correta. Às vezes tem outras, ah, ah, outras edições que eles fazem, mas o que vale embaixo. Patriarcas Profetas 203. As maiores batalhas, aliás, as maiores vitórias vêm do cristão em particular com Deus, nas câmaras secretas com Deus. Meus queridos,
atenta que vou lhes falar nesse momento. Toda intimidade com Deus, quer seja aqui neste grupo, quer seja na igreja, escola sabatina, clubes missionárias, mas as maiores vitórias vêm no cristão em particular com Deus. Cuide, eu cuido, cuide você também. Que muitas vezes até mesmo você está nessa live aqui, passando talvez 2 horas aqui, você conta como intimidade com Deus. E realmente é. Mas nada substitui a intimidade com Deus, eu e Deus, você e Deus em particular. Aonde ali realmente você vai colocar suas ansiedades, suas preocupações. Ali você vai comungar com Deus. Não apenas pedir e agradecer, mas comungar com Deus. Do fundo da sua alma, da sua mente direto com Deus. 6:11, meu tempo terminou. Eu só peço a Deus em espírito de oração neste momento que você possa ter um pouquinho entendido essa mensagem, como também eu reentendi. Porque não pensem vocês que eu estou no mesmo quadro que vocês, no mesmo mundo, no mesmo barco, e também sou assediado diariamente com apetite, comer um pouco demais de noite. A luta, Deus sabe a tua tentação, Deus sabe a minha tentação, mas o segredo está na Bíblia e também no Espírito de Profecia. E como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, mas receia, assim como uma serpente enganou Eva e se apertou para a simplicidade e devoção que era Cristo Jesus. Deus te guarde. Deus te abençoe nesse dia. Oremos. Santo Pai, obrigado, porque eu pude ouvir a tua mensagem e também teus filhos que estão aqui. Nos proteja, nos guarde e que cada um de nós precisamos, Pai, pedir sabedoria e graça. Nós precisamos, Pai, com profundidade de coração, clamar ao Senhor pelo Espírito Santo, é Ele que fazer todo o trabalho. Ele vai nos conduzir para a Bíblia, nos convencer do pecado e do juízo, Ele vai nos santificar. Ele, para ter sido pessoa da divindade, e está aqui onde o inimigo mais, ele teme e treme diante dessa terceira pessoa, porque ele quer que nós esquecemos de pedir ao Senhor que nos derrame o teu Santo Espírito, como diz Lucas 11:13, Atos 5:32, 1 João 3:17 e tantos o texto da Bíblia, exclusive e cheio do Espírito, que é louvando o Senhor, que está escrito em Efésios 5:16 em diante. Nos guarde nesse dia, Pai. Obrigado pela mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém, Santo Pai. Amém. Amém.